Meus irmãos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com o Pastor. É sempre muito bom ter a sua companhia para estudarmos aquilo que Deus tem para nos ensinar. E hoje eu quero começar o nosso café pedindo para você dar uma olhada para as suas mãos, as mãos que Deus te deu. Dá uma olhada, sua mão é grande, é pequena, é lisinha ou está cheia de calos. Nossas mãos são incríveis, não é mesmo? Deus nos deu essas mãos e elas são dotadas de várias habilidades. As mãos são capazes de empurrar, de puxar, de bater, de segurar e até mesmo de carregar alguém. E também de fazer gestos e sinais, como acenar, apontar, por exemplo. O polegar, por ser opositor, permite que a mão pegue objetos bem pequenos. Ele proporciona habilidades para lidar com ferramentas e instrumentos. Meus irmãos, nossas mãos são comprovadamente, segundo o anuário do Ministério da Previdência Social, as partes do nosso corpo mais atingidas em acidentes domésticos ou até mesmo acidentes de trabalho. Sabe por quê? Porque elas são nossa primeira reação de defesa. Quando você vai cair da bicicleta, a primeira coisa é usar as mãos para se defender. Quando alguém vai lhe dar um soco, você também usa as mãos em defesa. As mãos possuem diversas habilidades. Nossas mãos, irmãos, são tão habilidosas que até possuem a capacidade de falar. Mas não é através de fantoches, não. Os surdos e até mesmo os ouvintes usam a Libras, a língua brasileira de sinais, para se comunicar. Isso não é interessante? Mas você sabia que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 11 ao 12, Deus nos dá mais uma função atribuída às nossas mãos. E essa função Deus nos deu para que possamos adquirir nosso sustento. E tenha certeza que não é furtando nada de ninguém não, meus amigos. Vamos ver juntos o que Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12, em relação às nossas mãos? Vamos ver? Abra agora a sua Bíblia e vamos compartilhar juntos essa lição. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amigos, neste texto, observamos Paulo exortando os tessalonicenses, que provavelmente, em razão da ociosidade, ou seja, sem ter nada para fazer, estavam se intrometendo indevidamente nos assuntos da vida alheia. Mediante a esta observação, Paulo exorta os irmãos dizendo: esforcem-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios. E ele enfatiza: trabalhe com as suas próprias mãos. Amigos, a expressão trabalhar com as suas próprias mãos é de suma importância nesse texto, tendo em vista a seguinte situação. Olha só que interessante. Para os gregos, em sua grande maioria, o trabalho braçal era algo degradante, compatível somente aos escravos. Eles se achavam os bambambãs, não é mesmo? Porém, eu e você sabemos muito bem que os salvos em Cristo Jesus levam a sério a necessidade de trabalhar para o seu sustento. Mas podemos observar neste texto que alguns dos tessalonicenses, talvez por consequência da crença da volta de Jesus imediata, pois eles achavam que Jesus ia voltar ali naquele momento, alguns estavam negligenciando o trabalho, ou seja, estavam ociosos e dependendo da ajuda dos outros para o seu sustento. Amigos, isso é tão verdade que Paulo termina o texto que lemos nesse momento dizendo: trabalhem com as suas próprias mãos como nós os instruímos. E olha só que interessante. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 10 ao 12, ele, o apóstolo Paulo, praticamente descreve a mesma informação
Só que dessa vez de uma forma mais dura. Ele diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Olha só que interessante. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Paulo mais uma vez reafirma que nós, os salvos em Cristo Jesus, precisamos trabalhar, precisamos usar as nossas mãos da melhor forma possível para podermos adquirirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amigos, não sejamos em nada dependente de ninguém. Se tivermos que passar por necessidade em nossas vidas, que não seja por preguiça ou por comodismo. Sabe, uma vez um certo irmão veio aqui na igreja e aí ele estava conversando comigo, falando das suas necessidades, falando que ele estava passando por dificuldade, até mesmo pedindo ajuda. E aí ele começou a contar a sua história, as suas frustrações, as suas dificuldades, as mazelas da sua vida, e acusando pessoas pela situação que ele estava passando, e dizia: olha, as pessoas tendem a julgar porque eu estou pedindo, eu não tenho recursos. E era uma pessoa sadia, tinha mão, tinha pé, tinha saúde. E eu fiquei ouvindo aquela pessoa por algum tempo, e depois eu comecei a instruí-lo do que ele deveria fazer. E eu falei: amigo, você tem saúde, Deus te deu saúde, você tem as suas mãos para trabalhar. Então use o dom da vida que Deus te deu e vai atrás dos teus recursos. Não espera trabalhar somente naquilo que você tem aptidão ou profissão, ou que você se formou. Vá à luta. Saia da sua zona de conforto, vá atrás do emprego, seja ele qual for, mas vai atrás. Busque meios de adquirir os seus recursos, meios legítimos e honestos, mas vá atrás. Se for ter que vender picolé, vá vender picolé. Se for ter que vender din-din, vai vender din-din. Faça algo para adquirir os seus recursos, mas não fique dependendo de ninguém, nem esperando na sua casa que os outros tragam alimento para você. Se Deus te deu saúde, vá à luta, vá à guerra, vá atrás. Saia da sua zona. Não fique se vitimizando, colocando a culpa em outros, mas vá atrás. Busque os seus meios, peça trabalho. Vá numa feira e peça trabalho. Vá em um mercado e peça trabalho. Mas peça trabalho, meu irmão, porque o trabalho nos dignifica. Sabe de uma coisa? Se você fica aí na sua zona de conforto, no seu comodismo, se você não vai atrás de trabalho, se você fica esperando que tudo vá ao seu encontro, sabia que você está em desobediência a Deus? Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus não vive ocioso. O Filho de Deus vai atrás do trabalho, vai atrás da luta, vai atrás de adquirir o seu sustento. Então saia da zona, não fique se vitimizando, saia da dependência dos outros. Se Deus te deu saúde e mãos para trabalhar, então vá à luta e Deus te abençoará, meu irmão. Em Provérbios, capítulo 14, verso 23, diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza, meus amigos. Em Provérbios, capítulo 12, verso 24, diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos, ou seja, não terão nada. Então, saia da sua zona, vá à luta, e Deus te fará prosperar. Creia nesta promessa. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha tocado o seu coração e te incentive a lutar, a perseverar, por mais difícil que seja a sua batalha. Deus está contigo. Creia e vá à luta. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra.
Muito obrigado por falar aos nossos corações. E te peço que esteja fortalecendo a vida desses irmãos que estão comigo neste momento, aprendendo da tua palavra. E aqui aprendemos que o Senhor manda que nós não venhamos a ficar ociosos em casa, sem fazer nada e só dependendo dos outros, mas o Senhor nos incentiva a ir à luta, a ir em busca do nosso trabalho, de adquirir o nosso sustento, para que não sejamos dependentes de ninguém, mas pelo contrário, para que tenhamos em nossa casa o sustento necessário para nossas famílias e até mesmo para ajudar os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, fortaleça e levante aquele que neste momento está se vitimizando e achando que não é capaz. Se o Senhor nos deu saúde, se o Senhor nos deu vigor, se o Senhor nos deu mãos habilidosas, então nós podemos sim usá-las para o nosso sustento e também para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que tenham um excelente final de semana e até o nosso próximo Café com o Pastor.